Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 21, verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Bom Criador, como sempre, estamos na expectativa de Sua grande misericórdia para nos ajudar, tanto para falar como para o Seu povo ouvir, para que cada um possa entender Sua palavra por revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar, estamos comentando muito sobre João, nesses dias, sobre a noiva. Hoje quero ler alguns parágrafos sobre João, um tipo. Com esse versículo que nós acabamos de ler, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Então aquilo ficou entre os discípulos. Eles criam que aquele discípulo não iria morrer. Mas não foi isso que Jesus disse. É que aquele discípulo, ele veria a vinda. Como que ele veria a vinda? Através dos acontecimentos do Apocalipse. Foi isso que aconteceu. Ele viu a vinda. Ele não viveu até aqui para a vinda, mas ele viu a vinda. Se eu quero que ele fique até que eu venha, então a pessoa pode pensar como os discípulos e achar que é algo para este final, mas cumpriu lá atrás. Certo? Lá atrás cumpriu com João, porque ele foi um dos últimos apóstolos que partiram e ele viu a vinda. Ver a vinda é através da visão. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então João ficou ali até que Jesus veio. Nós temos aqui Apocalipse 4, trono de misericórdia, que é a terceira parte, 73. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu todas as coisas que Deus prometeu e que disse aos discípulos: que importa se quero que ele fique até que eu venha? Ele viu a vinda do Senhor e o que aconteceria. Ele viu na terra o que aconteceria na terra para o rapto da igreja. Quer dizer, João já viu lá atrás. Por isso que Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Então João viveu
para ver a vinda através do Apocalipse. São acontecimentos como Deus usou Pedro, Tiago e João, também em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Estava mostrando também a vinda dele para os judeus, porque ali ele estava com Moisés e com Elias. Mas aqui ele está falando desta vinda também para nós, desse dia final. Mas primeiro teria que ser visto por João, que ele veria em visão. Ele viveria até ver Jesus vir. Então Jesus veio, mas em visão para ele. Ele viu a vinda do Senhor e o que aconteceria? O que aconteceria na terra para o rapto da igreja? E foi tomado, e lhe foi mostrado tudo, até depois do milênio. Não é ele maravilhoso? Não é Deus maravilhoso? Mas não vamos nunca confundir, porque nós vamos ver isso aqui, irmão Branham mostrando que tem que haver um homem, uma mulher, para representar Cristo e a igreja. Não é somente um homem que representa Cristo e a igreja. É um homem e uma mulher, é um casal. O poderoso Deus desvelado perante nós, página 25. Ele diz: preguei com Paulo no Areópago. Sim, senhor. Eu estava com João na ilha de Patmos e vi a segunda vinda dele. Então, é para vocês verem que se nós não fizermos a mesma coisa pela fé e estivermos como William Branham diz que estava, ele estava mostrando: eu estava com João na ilha de Patmos, assim como eu estava em Cristo quando ele morreu na cruz. É assim que nós aprendemos com o próprio irmão Branham, porque nós estávamos representados dele. Então, eu estava em João, na ilha de Patmos. Branham está dizendo: eu estava com João na ilha de Patmos e vi a segunda vinda dele. Agora, isso aconteceu com João lá 2000 anos atrás, e tinha que acontecer também aqui na frente, porque João é um tipo. Lá acontece o antitipo, é aqui o cumprimento. Nesses dias do cumprimento, então Branham está dizendo que ele estava com João na ilha de Patmos. E você sabe que esta é a forma de crer, porque estávamos representados em João na ilha de Patmos. Eu estava lá com ele, como eu estava com Cristo na cruz. Ele foi crucificado e eu estava ali com os meus pecados pesando nele na cruz, e ele pagando o preço dos meus pecados. Eu estava com Lutero na Reforma. Eu estava com Wesley, aquela lição, aquele tição tirado do fogo, quando houve a grande revolta contra a igreja anglicana. Eu estava lá com ele. Isso tudo é uma representação. Eu estava lá porque tudo faz parte desta noiva das 7 eras da igreja. Um homem e uma mulher, um tipo de Cristo e a igreja. Isso é o que não pode falhar. Que muitas vezes quer apresentar apenas um homem como sendo Cristo e a igreja. Irmão Branham mostra sempre, é um homem e uma mulher. Começa lá com Adão. Não foi só Adão, foi Adão e Eva. Tinha que ter um homem e uma mulher. Não foi só Cristo, teve que ter uma igreja. E vocês não podem perder isso, que o irmão Branham diz que esta segunda Eva, que é a segunda noiva, que do tempo de Cristo, ela caiu. As pessoas querem dizer que é totalmente diferente, mas tem que ser como o irmão Branham diz, ela caiu. Eu vou deixar essas coisas também no YouTube, me perdoe, no Facebook, para vocês poderem ver
É o irmão Branham que mostra isso. Um homem e uma mulher, um tipo de Cristo e a igreja. Como poderei vencer? 89. Agora, observe nos tempos de João Batista. Nos dias de João Batista, lá foram encontrados 6 que venceram. Em todas as eras, eles tiveram vencedores. Nos dias de João, eles tiveram 6. Está falando nos dias de João Batista. Eles tiveram 6. Estes eram José e Maria, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Está falando dos 3, né? Um tipo de Cristo e a igreja. Você não pode ser apenas um homem e dizer que esse homem é a igreja e é Cristo ao mesmo tempo, porque tem que ter a manifestação de Cristo nesse dia, como nós vimos Cristo no profeta, para depois ter esta noiva. Exatamente depois do ministério do profeta, teria a noiva, porque começa com ele para formar a noiva do último dia, como começou com Adão para formar a noiva Eva. Começou com Cristo para formar a noiva das eras. Começou com William Branham para formar a noiva dos selos. Se perguntaram o que é Cristo hoje, o irmão Branham diz que Cristo é os selos. Ao nascer do sol, 202. Se Cristo é os selos, dos selos tem que sair esta noiva. Tem que ser um povo que crê como está revelado nos selos. Eu queria cada dia me aproximar deste povo, ver onde esse povo está, um povo que crê nos selos revelados, como William Branham revelou. É um homem e uma mulher, é o Branham e também um povo. O povo de William Branham, você tem que saber que é o povo de Cristo. É Cristo em Branham, é Cristo na igreja. Para poder fazer aqui o homem e a mulher, Cristo e a igreja. Você nunca pode perder esta visão. Você não pode ter apenas o Adão, tem que ter a Eva. Você não pode ter apenas Cristo. Até a morte de Jesus, irmão Branham mostra que precisou dele morrer na cruz e ser furado o seu lado para sair água, sangue, e ele dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz que dali saiu a noiva. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Sempre em 3 etapas sai a noiva. Aí você vai ver, esta do último dia. Bom, vocês já pregaram isso, vocês sabem muito bem disso. Vocês já ouviram isso? Ao nascer do sol, 72. Tem havido muitas igrejas e tem havido muitas noivas. Mas haverá uma noiva verdadeira. A noiva verdadeira é aquela que procede dele. Cristo em Branham, trazendo a revelação dos selos. Não é apenas das eras. Nas eras nós tivemos que ter os reformadores, para depois trazer o corpo, a cabeça, que foi Deus em William Branham. Agora, de William Branham, nós temos a revelação, a mensagem que ele pregou. Aí vem 1ª, 2ª, 3ª etapa. Não se pode formar esta noiva do último dia com 1ª e 2ª etapa. Ela não é formada. Ela tem que ser formada com 1ª, 2ª e 3ª etapa. Ela depende de todas as etapas, ela depende da cura divina, ela depende do discernimento e ela depende da revelação. Então, é o tempo nosso, é o tempo do irmão Branham para cá, gente. Agora, quem é que já viu, já ouviu uma noiva que prega o que o William Branham pregou nos selos? Você pode procurar no centro-oeste, você pode procurar no sul, pode procurar em qualquer parte, no norte, qualquer parte, onde tem uma noiva que tenha pregado os selos como o William Branham pregou.
Então você não encontra senão aqueles que já tiveram uma experiência destes selos abertos, como Deus deu à noiva no último dia. Precisava de ter isso, porque Deus pregou isso através do irmão Branham para a noiva dos Estados Unidos. Mas ela não entendeu. Poucos entenderam no tempo do irmão Branham, que morreram juntamente com ele também. Mas depois dali para cá, você não tem mais ninguém que levantou e continuou pregando, e essa igreja noiva continuou pregando os selos. Não, ela continuou pregando cura divina, ela continuou crendo no discernimento, mas ela não conseguiu ver a revelação dos selos. Mas por misericórdia de Deus, Deus mostrou através de uma noiva, que é no último dia, para ela poder repetir o mesmo que William Branham pregou. Nós não vamos pregar uma coisa nossa, a mensagem não é nossa, a mensagem é do profeta, é de Branham, mas é Branham nesta noiva através da palavra. Entende? Porque o irmão Branham já trouxe a palavra, agora esta palavra está vivendo em nós. A vida desta palavra está em nós, como a vida de Cristo estava no profeta, a vida de Cristo agora está na igreja, que é a palavra pregada pelo irmão Branham, na terceira puxada, é que traz esta noiva do último dia, como foi na América, nos dias de William Branham. Mas volto a dizer, perguntas e resposta sobre os selos, o irmão Branham disse que eles não estavam entendendo a mensagem durante aquela semana. E qual era aquela mensagem? A mensagem da noiva. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Sim, seguro. É o ministério da hora. Ele é formado do quíntuplo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mostrou, começou ali, mas eles não entenderam nos Estados Unidos, e continuou a mensagem por todo o Brasil, por todos os demais países, sem a luz dos selos. Por favor, vocês têm conhecimento dessas coisas, e não foi questão minha, questão da palavra, é questão do tempo daquela mensagem ter que manifestar, e negar que esta palavra manifestou, negar que esta noiva apareceu, perfeita como foi no tempo de William Branham, que no tempo de William Branham era perfeita, porque ele estava ali, mas depois que ele partiu, aquela noiva desapareceu. Você não vê aquele tipo de noiva mais, aquele tipo de pregação de natureza, como William Branham pregou no seu dia, na terceira puxada. Por isso ficou este segredo, que Deus diz ao irmão Branham: não diga a ninguém, porque aquilo se manifestaria num povo outra vez, não em mim, mas num povo. Se não manifestou em você, você perdeu. Eu tenho que ter isso manifestado em mim, você tem que ter isso manifestado em você. O que? A terceira puxada, a revelação dos 7 selos. É isso que o irmão Branham disse, que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262. Então você não pode falhar nisto. Você vai ter que pregar, dizer: Branham pregou, sim, Branham pregou, e até hoje o povo da mensagem, se não tivesse a noiva pregado esta mensagem, que nós pregamos já há 20 anos, ninguém sabia, nem as piratas existiam. Por que existe a terceira puxada pirata? Porque existiu a perfeita, a correta. E quando é que veio existir? Veio existir de 2000 para cá. Se você fosse mais consciente, tivesse mais temor de Deus, você veria isto. Cada crente veria isto. Que não é questão de apenas um homem, é questão da palavra ter voltado à cena outra vez. E as pessoas não ter percebido. Você tem que saber que se fosse Jesus que tivesse
pregado o que nós temos pregado esses 20 anos, vocês fariam a mesma coisa com Jesus. Se fosse Brana, fariam a mesma coisa com Brana. Porque foi só o irmão Brana partir, olha o que eles fizeram da mensagem do irmão Brana. Perderam a mensagem do profeta. Por isso a terceira puxada ficou escondida, até esse tempo nosso. Agora, depois que foi pregada, aí vem as notas falsas. Já teve uma verdadeira. A verdadeira manifestou na América e depois parou. Ninguém mais viu daquela nota. Ah, mas apareceu no ano 2000 aquela nota verdadeira da revelação dos selos outra vez. Aí, depois desse tempo, começa a aparecer também as notas falsas. As noivas falsas começam a aparecer. E se você for um filho de Deus, uma filha de Deus, você não vai ser enganado de maneira alguma, porque é tempo de você ver esta realidade. Uma noiva que começou no tempo do profeta, não apenas sendo o profeta era o profeta era o pregador, o profeta era o sétimo anjo. Mas dali sairia, através da pregação dos 7 selos, sairia uma esposa, assim como de Adão saiu a Eva, assim como de Cristo saiu as eras. Mas agora, esta, diz o profeta, não cairá. A outra, ele diz que caiu, a noiva de Adão caiu, a noiva de Jesus caiu em Niceia. Ele diz, mas esta desse dia, esta não cairá. Ele não está dizendo que Jesus caiu, não. Ele está dizendo, ela caiu, a noiva caiu, a de Adão caiu, a de Jesus caiu, em Niceia. Ele diz, mas esta não cairá. Certo? Cristo, mistério de Deus revelado, ele fala isso, esta não cairá. A mulher e o homem aí outra vez, gente. Você quer receber a revelação? Receba. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Se ele era Jeová Deus na carne de William Branham, como Deus chamava naquela noite? William Branham. Ele é Jeová Deus na minha carne. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Que era Jesus falando. Por isso William Branham veio e disse, Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E agora, a mensagem de Deus, que veio através das eras, olha, caiu na terceira era, mas depois ela nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, e veio na primeira e segunda etapa do irmão Branham, aí veio a semente. A semente, Cristo outra vez no seu profeta. A revelação da palavra, o livrinho, no seu profeta. Tem que se ver isto, porque João comeu o livro, e não é apenas o profeta, é a noiva também, não é só o profeta, é a noiva que come aquela palavra, é a noiva que participa daquele alimento, é a noiva de Cristo que participou de Cristo, é a noiva de Adão que participou de Adão. É a noiva desse último dia que participa da mensagem desse último dia, que veio encarnada, Deus encarnado. Vocês sabem disso. HM faz parte do nome de Deus. Deus estava ali. E HM era exatamente o nome do irmão Branham, certo? Agora, quando é que vamos ter luz para a mensagem? Para ver isto. Para ver esta realidade, a noiva de Jesus caiu. Isto é o que o irmão Branham disse, que ela caiu. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Um lindo tipo ali, tudo tipificado, de Deus tirar do lado de Cristo a noiva. Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão e tirou uma costela. O homem tem uma costela a menos que a mulher na estrutura do corpo.
E agora Deus abriu o lado de Cristo no Calvário e tirou a noiva. A igreja vem através do sangue de Cristo para o corpo de Cristo. Agora, esta que saiu ali, nós temos ela caindo ali na frente. E Deus levantando-a novamente, porque é a palavra que foi sepultada. E vem levantando-a novamente, através de Lutero, Wesley, Pentecostes, primeira e segunda etapa, e na terceira etapa já era a própria semente. Cristo operando em seu profeta. Agora, pregou no profeta. Deus tem que ter um corpo no qual ele fala. Ele falou através de William Branham. Ele nos ensinou através de William Branham. Agora, temos nós aprendido com William Branham? Somos nós aquela noiva que saiu dos selos? Aquela que Cristo é os selos? Você pode ver, Cristo é Deus, Cristo é amor, mas e quando você chega, Cristo é os selos que foram revelados, diz o profeta, ao nascer do sol 202. Então, de Cristo, dos selos, se tira esta noiva, a noiva do último dia, por isso ela tem a mesma voz do Espírito, a mesma voz do profeta, por isso ela fala igual, a mensagem é a mesma. Não tem diferença a mensagem do Espírito, a mensagem do profeta e a mensagem da noiva. Agora, você tem que ter Cristo, você tem que ter o profeta e você tem que ter a noiva. Tem que manifestar. Isso daí é claro, mas muitas vezes as pessoas não querem aceitar isso de maneira alguma. Mas vocês conhecem essas coisas. Agora, já estou encerrando. Só há um tipo de vida eterna. Irmão Branham usa apenas um parágrafo aqui, eu só tomei por causa desta palavra, que é muito simples, mas é boa. A marca da besta 17. Eu creio que um homem, assim que crê no Senhor Jesus Cristo, é uma porção do Espírito Santo. Quando você é santificado, a outra parte do Espírito Santo te limpa. Então você está cheio do Espírito Santo. Olha para você ver. Cheio do Espírito Santo, correto? Agora, mas aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aí o irmão Branham diz, há somente um tipo disso. Há somente um tipo de vida eterna. Esta é a vida de Deus. Em outras palavras, esta é o Espírito Santo morando no crente. Assim como o Pai morou no Filho, que era o Espírito Santo morando no Filho, agora o Espírito Santo morando no crente, para mostrar a esse crente que ele deve ser submisso à palavra, falar só o que a palavra fala, falar só o que o William Branham falou. Mas você tem que ter este João que comeu o livrinho, que é tipificado na noiva também. João é um tipo da noiva que comeu o livrinho. O profeta comeu o livrinho. Isto é claro. Branham comeu o livrinho. Mas João comeu o livrinho. João na Bíblia é um tipo da noiva. Se é um tipo, subiu em Apocalipse 4, viu as coisas anteriores e depois, e agora vem no capítulo 10, está junto outra vez, para poder ver a revelação dos selos. Como vai falar a mesma coisa dos selos, se não viveu aquilo, se não comeu aquilo? Esta noiva comeu o livrinho, não só o profeta comeu, para que a palavra e o profeta fossem um, conforme nós lemos na mensagem do irmão Branham, mas a noiva tem que comer para ser um. Irmão Branham diz, ela é a palavra, assim como ele é a palavra. Cristo é a palavra, a noiva é a palavra. Agora ela é a palavra do dia, porque teve a palavra do dia das eras, o dia do irmão Branham, e agora esta palavra do dia do irmão Branham é a palavra que vem até o nosso dia. Por isso o Espírito falou, Branham falou,
e a noiva fala a mesma coisa. Amém? João é um tipo de cada verdadeiro crente. Isso você já tem conhecimento, que foi convocado ao alto, Apocalipse 4, segunda parte. E nós descobrimos que esta mesma voz que o convocou para olhar lá atrás na terra, foi a mesma voz que convocou para subir no capítulo 4. Ele viu para trás nas eras e viu para frente o que ia acontecer até novos céus e nova terra. Amém? Que Deus nos ajude a ter esta palavra em nós, que é a melhor coisa que nós fazemos. João, tipo da igreja raptada, tudo é coisa conhecida para vocês. Observe, João sendo tomado logo após a era da igreja, era um tipo da igreja raptada. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, 125, 175. Tu disseste, ele representa a igreja, para todos que ouvirem esta palavra. João, irmãos, se foi entendido errado, vocês têm que entender certo. Todos que ouviram esta palavra, João, de 2000 anos atrás, representou nós, porque nós aqui somos o antitipo. Ele era o tipo, nós somos o antitipo, o cumprimento da palavra, nós aqui. E João nos representou, por isso, se ele comeu o livrinho, nós comemos. Se ele subiu em Apocalipse 4, nós subimos. Se ele viu novos céus, nova terra, nós vimos também. Se ele viu o milênio, nós vimos também. Certo? Nós vemos a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito, o profeta e a esposa. Amém. Pai Celestial, pedimos mais uma vez que o Senhor conceda graça a cada um de nós, para tomarmos a sua palavra e ser hoje o verdadeiro crente, que João tipificou lá atrás. Precisamos hoje, Senhor, ser aquele crente que deita no peito da palavra, no peito de Jesus, no peito de Cristo, como João deitou no peito de Cristo, reclinou no peito de Cristo, viu a vinda do Senhor. Quantos crentes hoje, Pai, que não consegue ver a vinda do Senhor, quando isso já aconteceu, só estamos aguardando agora o arrebatamento, mas já deveriam ver a vinda do Senhor, e eles não estão conseguindo nem ver a vinda. E quem não ver a vinda, como vai estar no rapto sem ver a vinda? Ajuda-nos a ter esta fé, que cada dia vai aumentando mais, para podermos estar sendo formado dentro de nós esta verdadeira noiva, a noiva perfeita que o seu profeta diz virá. Virá porque é a terceira puxada, que faltava uma parte ainda para nós sabermos, e nós ficamos sabendo aqui no final, o mesmo que os americanos ouviram, mas não entenderam. E aqui nós podemos ver estas coisas, entender essas mínimas coisas, mas de revelação para o tempo que nós vivemos. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento ser. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, de sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique
Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Amém. Nós temos aqui um pedido de oração. Célia Aparecida, vizinha do tabernáculo. Pedido de oração. Também irmão Renato e família em Cássia, Minas Gerais. Irmão Ney e irmã Cristina, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, agradece a Deus por ter conseguido um apartamento. Diz que não tinha como conseguir porque não tinha dinheiro suficiente e conseguiu um apartamento lá em Caxias do Sul. Deus abençoe. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo que nós temos alcançado, pela sua palavra, a palavra de bênção, a palavra de cura, a palavra de libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Célia Aparecida seja alcançada por Ti, qualquer mal desapareça, haja saúde, cura divina para este corpo. Abençoe o irmão Renato e toda a família ali em Cássia, com a proteção divina, irmão Ney e a irmã Cristina também em Caxias do Sul, e todo o seu povo por toda parte no Brasil e no mundo que ouve a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, se Deus quiser, vamos novamente sábado às 7 da noite. Vamos estar aqui adorando a Deus. Eu creio que cada irmão, se tem qualquer dificuldade, vocês devem me procurar, certo? Qualquer dificuldade que vocês têm, seja na fé, talvez principalmente, vocês devem me procurar. Vocês nunca ficam pasmados, parados, vocês procuram para poder relatar a sua dificuldade, para que nós possamos conversar. E se você tem a luz da palavra, a luz do dia, acho que não vai ter nenhuma dificuldade. Com 20 anos que nós temos
de pregação, ensinando estas coisas. E você não vai ouvir lugar algum este ensinamento, senão na própria mensagem do profeta, e que ficou abafado por todos estes anos após o irmão Branham partir. E hoje nós temos claro, tão claro, que dá para fazer uma cópia, tão claro, certo? E a aparelhagem do povo hoje é fina, dá para fazer cópia boa. Possivelmente enganaria o próprio escolhido, para fazer uma cópia daquilo que já foi pregado durante todo este tempo. Deus te abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Moçambique, Maputo, Zambésia, Caia, Uíge. Deus abençoe vocês por toda parte. Marromeu, Estados Unidos, que sempre estão conosco, irmão Elias. Deus abençoe irmã Fátima e a família também. O João, que ele tenha a recuperação total. Seja abençoado por Deus totalmente, João. Seja recuperado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe e uma boa noite.